Há histórias que nasceram da imaginação e outras que ninguém consegue explicar. Toda lenda tem um começo, toda creepypasta esconde um segredo e toda história deixa uma dúvida. E se tudo isso fosse real? Apague as luzes, aumente o volume e prepare-se para atravessar a linha entre a realidade e o desconhecido. Eu sou Joanice e este é o Joaninha Criminal, onde cada história pode ser apenas uma lenda ou um aviso. Reinhard Sinaga, o predador invisível. Parte 1. O caso que chocou o Reino Unido. Manchester, Inglaterra, janeiro de 2020. A imprensa britânica quebra um longo silêncio imposto pela justiça. Pela primeira vez, o público conhece o nome de Reinhard Sinaga. Imagine sair para comemorar com amigos, conhecer pessoas novas e voltar para casa acreditando que aquela noite terminou como qualquer outra. Agora, imagine acordar horas depois, sem lembrar de quase nada, apenas uma sensação estranha, um vazio na memória. Alguns acreditaram que tinham bebido demais, outros pensaram que simplesmente haviam desmaiado de cansaço, mas havia algo muito mais sombrio acontecendo. Durante anos, um homem aparentemente educado, inteligente e extremamente discreto escondia uma vida dupla. Enquanto seus vizinhos o viam como um estudante dedicado, investigadores descobriram um dos maiores casos de crimes sexuais já registrados no Reino Unido. Quando a polícia finalmente entrou em seu apartamento, encontrou milhares de vídeos cuidadosamente organizados. Cada arquivo revelava uma vítima diferente. O número era tão grande que investigadores passaram meses tentando identificar quem eram aquelas pessoas, e o mais assustador, muitas delas jamais imaginaram que haviam sido vítimas. Essa é a história de Reinhard Sinaga, um caso que chocou o mundo e levantou debates sobre segurança, consentimento e justiça. Parte 2. Quem era Reinhard Sinaga? Nascimento na Indonésia, família rica e influente. Mudança para Manchester para estudar arquitetura. À primeira vista, Reinhard Sinaga não chamava atenção. Educado, bem vestido, discreto, ele nasceu na Indonésia em uma família financeiramente confortável. Seus pais eram empresários bem-sucedidos e investiram em sua educação desde cedo. Com o objetivo de estudar no exterior, mudou-se para a Inglaterra ainda jovem. Lá, ingressou na universidade e iniciou cursos de pós-graduação. A rotina parecia comum: livros, pesquisas, biblioteca, eventos acadêmicos. Para colegas e conhecidos, ele era apenas mais um estudante internacional tentando construir uma carreira. Ninguém imaginava que fora do ambiente universitário existia um comportamento completamente diferente. Enquanto levava uma vida aparentemente tranquila durante o dia, as noites seriam marcadas por uma rotina que permaneceria escondida por anos. Parte 3. O modus operandi. Manchester possui uma intensa vida noturna. Milhares de pessoas frequentam bares, pubs e casas noturnas durante os finais de semana. Era exatamente esse ambiente que Sinaga costumava frequentar. Segundo as investigações, ele observava pessoas que deixavam festas sozinhas ou aparentavam estar cansadas. A polícia afirmou posteriormente que muitas vítimas estavam retornando para casa depois de uma noite comum de diversão. Nada indicava que seriam alvo de um criminoso. Sua aparência calma transmitia confiança. Era justamente essa imagem que ajudava a afastar suspeitas. Durante muito tempo, ninguém ligou para os acontecimentos a um único responsável. Em diversos casos, as próprias vítimas acreditavam ter apenas exagerado no consumo de álcool, sem perceber que algo muito mais grave havia acontecido. Essa falta de memória dificultou enormemente a identificação dos crimes e permitiu que eles continuassem por anos. Mas nenhum criminoso consegue controlar todas as variáveis.
Na madrugada de junho de 2017, algo aconteceu de forma diferente. Segundo as investigações, um homem recuperou a consciência enquanto estava no apartamento de Sinaga. Percebendo que algo estava errado, conseguiu reagir fisicamente e escapar do local. Mesmo confuso, ele procurou ajuda e relatou o ocorrido à polícia. Naquele momento, ninguém imaginava que aquela denúncia seria o início da revelação de um dos maiores casos criminais da história recente do Reino Unido. Inicialmente, os investigadores acreditavam estar diante de um caso isolado. Era preciso reunir provas, entender exatamente o que havia acontecido. Após ouvir o depoimento da vítima e reunir os primeiros indícios, a polícia obteve autorização para revistar o apartamento de Reinhard Sinaga. Os agentes esperavam encontrar elementos relacionados ao episódio daquela madrugada, mas o que encontraram ultrapassou completamente qualquer expectativa. Parte 4. A linha do tempo dos ataques. Janeiro de 2015. Primeiro caso levado a julgamento. O primeiro caso que chegou aos tribunais ocorreu na madrugada de Ano Novo de 2015. A vítima era um jovem que havia perdido os amigos após sair de uma casa noturna em Manchester. Reinhard ofereceu ajuda e o convenceu a ir até seu apartamento. A vítima perdeu a consciência após consumir uma bebida e só anos depois descobriu, por meio da polícia, que havia sido filmado sendo abusado. 2015-2016. Série de ataques. Durante esse período, Reinhard abordava homens sozinhos nas proximidades de bares e casas noturnas. Muitos estavam alcoolizados, haviam perdido o celular ou se separado dos amigos. Ele fingia ser um bom samaritano, oferecendo um lugar para descansar ou carregar o telefone. Após drogá-los, cometia os abusos e gravava tudo em vídeo. Também costumava guardar celulares, relógios, documentos e cartões das vítimas como recordações. Início de 2017. Os ataques continuaram seguindo o mesmo padrão. Algumas vítimas chegaram a agradecer a Reinhard no dia seguinte, sem imaginar o que havia acontecido enquanto estavam inconscientes. Anos depois, muitas inicialmente nem acreditaram na polícia quando foram localizadas. 2 de junho de 2017. A última vítima e a queda de Reinhard. A última vítima conhecida era um jovem de 18 anos. Durante o abuso, ele recuperou parcialmente a consciência e percebeu que estava sendo atacado. Houve uma luta intensa e Reinhard ficou gravemente ferido. A polícia foi acionada inicialmente. O jovem chegou a ser tratado como suspeito pela agressão, mas ao analisar os celulares e computadores de Reinhard, os investigadores descobriram milhares de vídeos que revelaram a verdadeira dimensão dos crimes. Esse episódio levou à prisão definitiva de Reinhard. Os investigadores analisaram mais de 3 terabytes de fotos e vídeos. Conseguiram identificar 48 vítimas que participaram dos julgamentos. Reinhard foi condenado por 159 crimes sexuais, incluindo 136 estupros contra esses 48 homens. A polícia acredita que o número real das vítimas seja de 136 a mais de 200, mas muitas nunca foram identificadas. A polícia acredita que Reinhard já possuía um padrão extremamente refinado. Diversas vítimas acreditavam apenas ter bebido demais. 2016. Reinhard grava centenas de vídeos, coleciona celulares, relógios, carteiras, documentos. Ele passa a registrar praticamente todos os ataques. 2017, o número de vítimas aumenta, sem imaginar que haviam sido vítimas de um crime. Em janeiro de 2020, depois de restrições legais sobre a divulgação do processo foram suspensas, a imprensa britânica revelou ao público a verdadeira dimensão do caso. As manchetes ganharam destaque em jornais, televisões e portais de notícias ao redor do mundo. A quantidade de vítimas identificadas e o longo período durante o qual os crimes permaneceram ocultos causaram enorme repercussão internacional.
Rapidamente, o nome de Reinhard Sinaga passou a ser associado a um dos maiores casos sexuais já julgados na história do Reino Unido. Especialistas em direito criminal, psicologia e segurança pública passaram a estudar o caso para compreender como um esquema dessa magnitude conseguiu permanecer escondido por tantos anos. Parte 5. Os julgamentos. À medida que a polícia analisava o enorme volume de provas digitais, promotores perceberam que seria impossível apresentar tudo em um único julgamento. A quantidade de evidências era gigantesca, por isso, o processo foi dividido em 4 julgamentos realizados entre 2018 e 2020. Cada etapa reunia um conjunto de vítimas e provas específicas. Mesmo assim, cada sessão revelava novos detalhes sobre a dimensão do caso. Enquanto isso, investigadores continuavam examinando computadores, celulares e dispositivos de armazenamento apreendidos no apartamento. O trabalho ainda estava longe de terminar. Grande parte da acusação foi construída com base no material encontrado pelos peritos. Os arquivos digitais permitiram identificar vítimas, estabelecer datas aproximadas dos acontecimentos e demonstrar um padrão de comportamento que se repetia ao longo dos anos. Além das provas técnicas, alguns depoimentos reforçaram as conclusões da investigação. Muitas vítimas relataram lembrar apenas de partes da noite ou de acordarem confusas sem compreender exatamente o que havia acontecido. Foi justamente a combinação entre os registros digitais, a perícia e os depoimentos que fortaleceu a acusação apresentada ao tribunal. Parte 6. A sentença. Depois de ouvir testemunhas, analisar provas e acompanhar meses de audiências, os jurados chegaram ao veredicto. Reinhard Sinaga foi considerado culpado por dezenas de acusações relacionadas aos crimes investigados. A justiça britânica concluiu que ele representava um risco extremo para a sociedade. Ao anunciar a sentença, o juiz escreveu o caso como um dos mais graves já julgados pelo sistema judicial do país. Sinaga recebeu uma pena de prisão perpétua, com um período mínimo a ser cumprido antes de qualquer possibilidade legal de revisão, um reflexo da gravidade dos crimes reconhecidos pelo tribunal. Para muitos investigadores, aquela decisão representava o encerramento do processo judicial, mas para muitas vítimas era apenas o início de um longo caminho de reconstrução. Parte 7. Conclusão. O impacto do caso ultrapassou os tribunais. Forças policiais, universidades e organizações de apoio passaram a discutir maneiras de ampliar campanhas de conscientização sobre segurança em ambientes de vida noturna e sobre a importância de denunciar situações suspeitas. Também houve um fortalecimento do debate sobre o uso da perícia digital em investigações complexas. A quantidade de material analisado demonstrou como evidências eletrônicas podem ser decisivas para esclarecer crimes que, de outra forma, poderiam permanecer ocultos. Embora os julgamentos tenham terminado, para muitas vítimas o impacto continuou. Algumas descobriram anos depois que haviam sido identificadas nas investigações. Receber essa informação significou revisitar uma noite da qual pouco ou nada lembravam. Autoridades britânicas destacaram que equipes especializadas ofereceram um apoio psicológico e orientação às vítimas durante todo o processo. O caso também reforçou uma mensagem importante. A ausência de memória não significa que um crime não tenha ocorrido. Esse entendimento foi fundamental, tanto para a investigação quanto para o acolhimento das vítimas. Após sua condenação, Reinhard Sinaga permaneceu sob custódia do sistema prisional britânico, cumprindo a pena imposta pela justiça. Pelas regras do Reino Unido, uma sentença de prisão perpétua com período mínimo de cumprimento não garante liberdade automática ao fim desse prazo. Qualquer eventual pedido futuro depende de uma análise rigorosa das autoridades competentes, que avaliam fatores como o risco à sociedade e outros critérios legais. Até o momento, ele continua preso. Casos como esse mostram que alguns crimes podem permanecer ocultos por muito tempo, especialmente quando as vítimas não têm consciência do que aconteceu. Também lembram a importância do trabalho conjunto entre vítimas, investigadores, peritos, promotores e o sistema de justiça.
Nenhuma investigação apaga o sofrimento vivido por quem foi afetado, mas cada prova reunida, cada vítima identificada e cada condenação representam um passo importante para impedir que crimes semelhantes continuem acontecendo. Essa história não é apenas sobre um criminoso, é sobre a importância da investigação, da ciência forense, da cooperação entre instituições e de apoio às vítimas. E chegamos ao final de mais uma história. Mas lembre-se, lendas nunca morrem, elas apenas esperam a próxima pessoa para contá-las. Se você gostou, siga o Joaninha Criminal no YouTube e no Spotify para não perder os próximos mistérios, lendas urbanas e creepypastas. Deixe nos comentários qual história você quer ouvir aqui. Até a próxima e cuidado com o que pode estar observando você quando as luzes se apagarem.